Eles analisaram, eles entenderam que tinha um tumor. E foi diagnosticado tumor de células gigantes com evidência de transformação maligna. E aí me disseram: Braguinha, você tem um câncer. Tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo não imaginavam que ele teve uma das suas pernas amputadas. E ele anda, né, para cima e para baixo, visitando as pessoas por aí como se nunca tivesse existido esse problema. Uma frase que eu levo comigo no comércio: nunca engane o seu cliente, sempre fale a verdade. Isso aí eu aprendi com o Zé Braga Barroso. Cara, eu amo muito meu pai. Bastante. Só a pessoa, cara, que ele é, o cidadão, pelo cidadão que é Zé Braga Barroso. Eu nasci no dia 13 de setembro de 1955, no assentamento Groaíras. Sou filho de 2 agricultores, o senhor Antônio Barroso de Menezes e a dona Antônia Braga Barroso. No assentamento, nós moramos até aos 5 anos, quando depois meu pai adquiriu uma propriedadezinha aqui nas Intãs, no Lisieux, onde nós viemos morar aqui no Lisieux. Tivemos uma infância com muitas dificuldades, passamos muitas, vamos dizer assim, necessidades, né? Trabalhamos na roça, nós cuidamos de lavoura, onde plantamos, onde capinamos, onde apanhamos algodão, onde amanhecia o dia, a gente pegava um jumento, botava uma cangalha no espinhaço do jumento, ia buscar água nas cacimbas, e foi essa dificuldade. E a minha mãe, inspirada num grande parente dela, primo dela, que é o professor Ataliba, entendeu que para uma pessoa pobre, um filho de um agricultor, para conquistar um lugar ao sol, precisava estudar. E nós iniciamos aqui no Lisieux o estudo, graças às professoras Julie, onde a gente aprendeu, vamos dizer assim, o ABC, tá certo? Depois aqui nós ficamos sem espaço e a minha mãe, sentindo a necessidade de aprofundar nos estudos, conversou com meus tios lá de Sobral, onde eu agradeço muito a essas pessoas que me acolheram lá em Sobral. Eu fui morar com meus tios, sou muito grato aos meus tios, mas fui determinado. Quando eu cheguei aos meus 18 anos, graças a Deus, surgiram 4 concursos para mim, que foi o concurso dos Correios, concurso do Banco do Estado do Ceará, concurso para o Banco do Brasil
e concurso para o Banco do Nordeste do Brasil. Quando eu trabalhava no Banco do Brasil, a gente jogava toda terça e toda quinta, a gente ia jogar um futebolzinho de salão na ABB. E uma certa quinta-feira, no primeiro bico que eu dei, eu senti o dedo, senti uma dor no dedão do pé. Aí eu tive que parar, parei, esperei passar 10 dias, achando que estava bom, retornei. E novamente no primeiro bico, numa bola, eu senti, tive que sair. Aí fiz ainda uma fisioterapia, uns 15 dias de fisioterapia e não surtiu efeito. Então eu peguei minha moto e fui à capital, onde me dirigi aos médicos já indicados daqui, Dr. Mário Mamed e Roberto Bruno. Então eles leram as imagens, mas pediram outras. Eles analisaram, eles entenderam que tinha um tumor. E a providência era a ressecagem, a extração deste tumor. Então foi feito a extração e foi feita uma biópsia e foi diagnosticado tumor de células gigantes com evidência de transformação maligna. E aí eles me disseram: Braguinha, você tem um câncer. E aí foi um grande baque na minha vida. E aí naquele momento, a gente tá no quente, recebeu a notícia, tá certo? E o procedimento que ele me disse que seria uma ressecagem do tumor com um enxerto do osso. E uma segunda opção seria amputar a perna à altura da canela ou da panturrilha, né? E aí eu perguntei: doutor, o que é mais seguro para mim? Aí ele disse: Braguinha, é amputar. Então você amputa e coloca uma prótese, você vai ter uma vida normal. Só que você não vai evitar de jogar sua bolinha, que você gosta, né? Mas eu faço como ditado: doutor, eu quero é viver. Foi o que eu disse para ela. Então, saindo do hospital, eu de moto, a cabeça ia doida, a cabeça estava a mil. Eu ia sendo atropelado logo ali na Pontes Vieira. E quando chegou em casa, que a ficha caiu, aí veio, como é que diz, sem cair na real. Mas acreditando em Deus, e acreditando e tendo muita fé, eu enfrentei essa batalha, fiz a cirurgia, estou usando ainda a prótese, tá certo? Acreditando, tomei a quimioterapia, um dos cabelos. Os cabelos caíram, tá certo? Trabalhei ainda, continuei trabalhando no banco, depois dessa cirurgia, depois de usar uma prótese, mas a gente sentia a dificuldade, ainda não acostumado com a prótese, tá certo? Então a gente sentia muita dificuldade, sentia muitas dores no couro, encostando na prótese, e requeri uma aposentadoria e me aposentou. E me aposentei pelo banco. Então eu faço como eu nunca desisti da vida. Eu era pequeno, mas eu pude acompanhar quando meu pai teve problema com a
perna amputada, e o quão doloroso aquilo ali foi marcante, né? Apesar de ser uma criança, e naturalmente os pais tentam deixar aquilo a gente de fora, mas eu pude ver quando na época da cirurgia ele foi amputado, e o quão aquilo impactou, certo? Você que gosta, ele que sempre gostou muito de esporte, ter um membro e você não se vê poder mais jogar bola, fazer coisas que gostava, mas eu vi ele também se reinventar, buscar motivações em outras coisas. Enquanto a gente vê, né, pessoas se lamentarem, vê outras que batem a poeira e seguem em frente, sabe? Buscam a motivação. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo não imaginavam que ele teve uma das suas pernas amputadas e ele anda, né, para cima e para baixo visitando as pessoas por aí como se nunca tivesse existido esse problema. Meu pai é aquele nordestino que serve de exemplo e onde todos se orgulham, aquele nordestino que saiu de uma dificuldade e se tornou uma pessoa de sucesso, uma pessoa vitoriosa. E para mim isso faz dele um ícone, né? Uma lenda viva para mim, certo? E eu vejo esse trabalho que ele vem fazendo com as pessoas, ajudando, e o diferencial que ele tem sido para muita gente, assim, para mim é maravilhoso. Eu passei uns 6 meses, mas vamos dizer assim, andando, vindo no sertão, ou tentando, como é que diz, melhorar, vamos dizer assim, a cabeça, tá certo? E aí vendo a necessidade dos irmãos trabalharem, eu já tinha um aposentozinho, já tinha uma coisinha para me manter, e sentindo a necessidade dos irmãos trabalharem, e a minha mãe reclamando, meu filho, vamos ver o que se arruma para esses meninos. Então eu peguei vamos supor, um pequeno recursos que eu recebi da minha rescisão, da minha aposentadoria, e criei uma firmazinha com 2 prateleirinhas, que foi a Comercial Duas Rodas. E primeiramente entreguei ao meu irmão. Eu vendo o pouco desenvolvimento, fui para dentro, mesmo com problema, fui para dentro, orientando, dando as ideias, ganho um cliente hoje, ganho outro amanhã, a empresa cresceu, passamos a vender em atacado, aí veio novamente com o sucesso da Comercial Duas Rodas. Em 2003, nós criamos o Posto Sorriso aqui no Lisieux. E nesta mesma época também, já com espaço físico pequeno, a Comercial Duas Rodas, nós criamos outra empresa que foi a Motopeça Duas Rodas Limitada, que passamos a investir mais com vendas no atacado para micros vendedores, e graças a Deus daí para frente foi só sucesso. Convivi com o Zé Braga há 19 anos e nesses 19 anos nunca tivemos um arranca-rabo, uma discussão, sempre amigo. E o que eu tenho para dizer para ele é só gratidão desses 19 anos. Isso é uma vida, né? 19 anos é uma vida convivido junto. Sem nenhuma briga, eu acho que nem casal consegue viver desse jeito. E é isso que eu tenho para dizer sobre esse cidadão Zé Braga Barroso. Hoje sou concorrente dele, um dos maiores concorrentes dele, e somos amigos. E cada qual, ele dizia, cada qual faça o seu melhor. E no comércio é para todos, todo tem espaço. E se você trabalhar certo, correto, dá para todo mundo, né? Isso aí eu aprendi com ele. E sempre uma frase que eu levo comigo no comércio: nunca engane o seu cliente, sempre fale a verdade. Isso aí eu aprendi com o Zé Braga Barroso. A empresa cresceu. 2008 nós recebemos o prêmio contribuinte outorgado pelo governo do estado,
pela Comercial Duas Rodas, por ser uma empresa cidadã, uma empresa que paga seus impostos e gera emprego e renda. E quero dizer, essas empresas, devido à maneira da gente administrar, devido à maneira da gente valorizar o servidor, cada ano ela cresce, cada ano ela cresce. Então, por conta disso, e nós, filhos daqui, morando aqui no Lisieux, em 2008, por a gente atender a muitas pessoas que necessitavam de auxílio e nos procurar. Uma certa ocasião chegou uma senhora para mim: Braguinha, faça isso para mim. E eu perguntei: cadê o nosso representante? Ele não faz. Todo dia ele dá um exemplo de coisa que eu vejo assim, de ser humano, que ele faz para as pessoas, que eu me pergunto assim, o que ele ganha, sabe? Às vezes eu fico me perguntando qual o ganho dele, por que ele está fazendo aquilo. E a gente, sabe, são perguntas que não tem como ele responder, que não tem resposta. É um amor que de fato ele tem por política, pelas pessoas, Você vê na história dele, você vê que ele foi uma pessoa que sempre foi muito humilde. Ele pega essas pessoas humildes e guarda no coração, tenta levar elas assim com ele para onde ele tá. Eu agradeço ao meu pai pelo exemplo, né, desse trabalho, porque tem um ditado, não recordo de quem é, mas diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, essa vontade que ele tem atualmente, que ele sempre teve, né, de trabalhar, isso a gente assimila, isso tem como uma lição muito marcante. Como eu disse, um homem simples, vindo do interior, mas que o que ele aderiu na vida, o que ele tem hoje, ele nunca menosprezou ninguém, nunca foi sempre aquele cara simples, pé no chão. E eu não sei como é que... Eu não sei lá, não imagino. Eu lembro até de uma frase que um padre dele falou numa certa reunião, e aquela frase frisou na minha cabeça, que que a vida, uma certa doença, um certo tempo, eu não era nascido ainda, a vida tinha amputado uma perna dele, cara, mas Deus parece que avolumou mais o coração dele, perdeu uma perna, mas o que ele perdeu nesse membro, ele ganhou, o coração dele engrandeceu ainda mais. Então, meu pai é tudo para mim. Então, em 2008, eu entrei na política por entender ser a política uma ferramenta de transformação das pessoas. O meu objetivo é mostrar para você que é capaz de realizar os seus sonhos.